Eu não sabia disso. Interessante. Não acredito. Como é que é? Ó, Foi? é assim mesmo. Verdade. Em 25 de julho, comemora-se no Brasil o Dia do Escritor. A atividade de escrever é considerada uma arte que, abrangendo do popular ao erudito, é capaz de ensinar, entreter, emocionar, ao transferir não só as ideias ou mesmo a personalidade de quem escreve, mas também tendo a capacidade de influenciar a época na qual foi escrita. De acordo com a obra literária, atualmente, podemos dizer que o autor é poeta, novelista, ensaísta, contista, dramaturgo ou romancista. Mas, e antigamente? Pois é, ao que parece, desde que surgiu a escrita, surgiram também os escritores. Mas nem todos os escritos encontrados estão assinados, o que faz com que a gente não saiba exatamente quem escreveu. O texto assinado mais antigo encontrado no mundo pertence a uma mulher, uma sacerdotisa, filha do rei Sargão, o grande rei de Acade e responsável pela união dos acadianos e dos sumérios, criando um império acadiano na Mesopotâmia. Seu nome era Enheduana e ela nasceu no século 23 a.C. e deixou poesias, salmos e orações que foram usadas em todo o mundo antigo. Seus textos inspiraram na escrita da Bíblia hebraica e também nos hinos homéricos da Grécia Antiga. No disco calcítico de Enheduana, encontramos a inscrição: Enheduana, alta sacerdotisa, esposa do deus Nana, filha de Sargão, rei do mundo, no templo da deusa Inanna. Ela morava na cidade suméria de Ur e entre seus textos podemos destacar hinos sumérios do templo e a exaltação de Inanna. E ela levanta a questão da alfabetização das mulheres da antiga Mesopotâmia. Ao todo, são creditados a Enheduana 5 composições de relevância. Todo o seu legado foi escrito em escrita cuneiforme em tabuletas de argila. Sabe-se que algumas esposas de reis também escreviam poesias na Mesopotâmia. Já no Antigo Egito, a escrita era feita pelos hieroglifos. E uma obra que nós podemos destacar é a Sátira dos Ofícios, também chamada Instruções de Duaknet, que viveu de 2055 a 1650 a.C. e que pertence ao gênero Sebaite, que foi uma escrita feita pelo escriba Duaknet para seu filho Pepe. Já na Grécia Antiga, podemos citar Homero, o famoso poeta épico, responsável pela compilação de 2 dos mais famosos poemas épicos da Grécia, a Ilíada e Odisseia. Homero, ao que parece, viveu nos séculos 8 a 7 a.C. e compilou tudo aquilo que a tradição oral foi transmitida, muito antigamente, à época que ele escreveu. Os textos foram feitos na métrica poética, conhecida como hexâmetro datílico, e dividida em 24 cantos,
sendo cada canto relacionado a uma letra do alfabeto grego. Na Ilíada, são 15.693 versos e conta a Guerra de Troia. Na obra Odisseia, são 12.109 versos que narram a epopeia de Odisseu, que ocorreu logo após o final da Guerra de Troia, e Odisseu, então, demorou 10 anos para voltar ao seu reino. E é exatamente sobre isso que o poema Odisseia vai tratar. Outro grande poeta épico grego é Hesíodo, que escreveu sobre a criação do mundo a partir do caos, do nada, do completamente nada. E está tudo escrito no seu primeiro livro, Teogonia. Hesíodo viveu por volta de 800 a.C. na Beócia, centro da Grécia. Teogonia é conhecido como a genealogia dos deuses e foi escrito em 1022 versos hexâmetros, onde Hesíodo descreve a geração sucessiva dos deuses gregos e, na parte final, vai contar o surgimento dos heróis. Já na Roma Antiga, o grande destaque é para o escritor Virgílio, e entre suas obras podemos destacar Eneida. Virgílio foi um poeta e, além dele, destacamos também mais outros escritores romanos, os poetas Ovídio e Horácio, e os dramaturgos Sêneca, com sua obra Medeia, e Plauto, que escreveu O Soldado Fanfarrão, entre outras comédias. Já a Idade Média nos brindou com grandes escritores, como podemos destacar Dante Alighieri, poeta italiano, autor da Divina Comédia, São Tomás de Aquino, autor de Suma Teológica e Suma contra os Gentios, Santo Agostinho, que escreveu Confissões e A Cidade de Deus, Fernão Lopes, cronista português, autor de Crônicas de Dom Pedro e Crônica de Dom João I, e Geoffrey Chaucer, escritor inglês, autor de Os Contos da Cantuária. No Renascimento, destacamos os escritores Leonardo da Vinci, Nicolas Machiavelli, Martin Luther, que foi exatamente o líder da Reforma Protestante, Miguel de Cervantes, que escreveu o Dom Quixote, William Shakespeare e suas diversas obras teatrais, como Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão e Hamlet, e Teresa de Ávila, notável reformadora da Igreja Católica, que fez toda a diferença à sua época. De Portugal, nossa pátria-mãe, o legado de escritores também é muito grande. E podemos destacar Luís de Camões e seu poema épico Os Lusíadas, Fernando Pessoa, que publicou mais de 60 obras, Eça de Queiroz, o romancista que ganhou fama internacional em pleno século XIX, e José Saramago. No Brasil, também tivemos e ainda temos grandes escritores. Vamos começar por Machado de Assis, que escreveu poemas, contos, romances e até peças teatrais, sendo um autodidata. Joaquim Maria Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e um de seus livros mais famosos é Dom Casmurro. Guimarães Rosa é outro escritor brasileiro de destaque e sua obra mais conhecida, escrita em 1956, foi Grande Sertão Veredas. Carlos Drummond de Andrade, outro mineiro que se destaca como escritor, seja com poesias
que lhe trouxeram uma fama imensa, seja com crônicas e contos. Temos também o poeta Castro Alves, que de forma contundente denuncia os horrores da escravidão ao escrever O Navio Negreiro. Cecília Meirelles é referência como escritora brasileira e foi a primeira mulher a ser premiada pela Academia Brasileira de Letras com o seu livro Viagem. Manuel Bandeira foi um escritor que despontou na Semana da Arte Moderna de 1922 e sua poesia tem a marca da sátira e o espírito da crítica, sendo seu livro mais conhecido Libertinagem, escrito em 1930. Outro escritor que atravessou gerações foi Jorge Amado, o baiano que recebeu vários prêmios aqui e no exterior. Suas obras literárias saíram dos livros para a TV, para o cinema e até para o teatro. Quem não conhece Gabriela Cravo e Canela? O escritor, seja poeta ou romancista, escreva contos, crônicas, peças teatrais, ensaios ou biografias. É responsável por transmitir aos leitores um pouco de sua alma, sua sensibilidade, visão do mundo e nos convida a uma viagem deliciosa, permitindo que sejamos cada dia melhores. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Não acredito. Como é que é? Foi? É assim mesmo. Gostei. Verdade.